Fala comigo, pessoal. Johnny Gervásio por aqui. E hoje nós vamos treinar, nós vamos fazer muitas questões aqui de crase através da nossa plataforma, a plataforma StudyCards, que é essa que já está aqui na nossa tela, beleza? A dinâmica vai ser bem bacana, vai ser um processo aqui onde eu vou tentar resolver as questões e vocês vão entendendo como é que funciona a nossa plataforma. Essa plataforma que você pode assinar para ter ela aí, principalmente no seu celular ou aparelho móvel, tablet e até computador mesmo, para você utilizar para treinar para questões de prova, concurso, qualquer área que você esteja estudando que cobre, nesse caso aqui, o português, você vai conseguir estudar através dessa plataforma. Rapidão, antes da gente entrar aqui nas questões, eu vou passar um pouquinho pela teoria da crase para você que está começando a estudar para alguma prova, algum concurso. Vai ser interessante você entender um pouquinho do que é esse fenômeno, né, que é a crase. E eu vou passar rapidamente, como eu disse, eu também sou um estudante do tema, então pode passar alguma coisa batido, pode ter alguma situação que caiba algum complemento, alguma explicação mais detalhada. Então fica à vontade aqui nos comentários desse vídeo, seja no YouTube, no Instagram, onde quer que você esteja vendo, pode utilizar os comentários aqui para enriquecer o conteúdo e trazer uma explicação melhor, né? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos passar aqui pelo conceito básico de crase, né? Quando que existe crase? Crase basicamente vai existir quando eu tiver um termo regente que exija a preposição a, mais uma palavra feminina que possa ser iniciada pelo artigo feminino a. Essa é, digamos assim, a regra geral. Porém, existe ainda algumas outras formas de acontecer a crase. É quando a preposição se une a essas expressões aquele, aquela, ou aqueles e aquelas, ou a expressão a qual. Aqui nesses casos são pronomes, porém eles podem ser também alvos desse fenômeno que é a crase, beleza? Basicamente, a regra geral vai ser eu ter um termo regente, ou seja, um verbo ou algum termo que exija uma preposição, e esse termo regente, quando após pedir a preposição vier seguido de uma palavra feminina que aceite o artigo a ou esses pronomes aquele, aquela ou a expressão a qual, vocês vão conseguir utilizar a crase, vão aplicar a crase nesse caso. Beleza? Bom, além disso, essa é a regra geral, vamos assim dizer. Nós vamos ver vários exemplos ali na plataforma, beleza? Além disso, você vai ter crase também nas locuções adverbiais femininas. Quais são elas? Diversas. Nas questões a gente vai ver mais opções delas. Mas aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, locuções adverbiais femininas. Por que ela é feminina? Porque a palavra principal que está aqui dentro formando a locução, ela é feminina, a espera, a medida, a custa. Então, tudo isso, essa palavra que é a raiz ali daquela expressão, que é a base dela, que é a palavra principal, o núcleo, né? Ela é feminina, então ela traz o fenômeno da crase aqui, mesmo sem ocorrer esse primeiro item aqui, que seria um termo regente, mais uma palavra feminina. Nesse caso aqui, já é as gramáticas trazem que já é cristalizado, já foi consolidado que essas expressões vão ter crase. Então, é à toa, a espera de, a medida que, a custa de, e a gente vai ver mais expressões como essas também. Bom, outro caso em que a crase vai sempre ocorrer é com horas exatas. Então, eu tenho um compromisso às 14 horas. Esse 14 horas é hora exata, vai ter crase. Se não for hora exata, não vai ter crase. Principalmente quando dá a ideia de aproximadamente. Então, estamos a 1 hora de Brasília. Ou seja, você está viajando, está a aproximadamente 1 hora de chegar em Brasília.
essa expressão há 1 hora, ela não vai ter crase, porque ela não é hora exata. Outra situação que existe a crase vai sempre ser utilizada, é quando a expressão significar a moda de. Ou seja, essas expressões que dão a ideia de alguém criou uma moda específica e, naquele contexto, estamos nos referindo àquela moda específica, uma forma de fazer alguma coisa específica, uma forma de vestir, uma forma de cantar, enfim. Então, a moda de, a gente vai ter algumas que são bastante utilizadas, expressões como saiu a francesa, tal pessoa canta a Caetano Veloso, como se esse cantor cantasse no mesmo estilo. Aí sempre vai ter implícito a expressão a moda de, por isso vai ter um acraseado ali. E observe que, mesmo Caetano Veloso sendo um substantivo masculino, aqui cabe a crase. Por quê? Aí não é por conta do substantivo, mas sim pela expressão que está implícita a moda de. Beleza? Fica esperto nesses casos aqui. A crase vai ser proibida, ou seja, não vai haver crase em alguns casos, e eu já peguei aqui, em expressões formadas com palavras masculinas que não caibam a ideia de a moda de. Por exemplo, tem até alguns símbolos aqui, né? O cavalo, bife a cavalo. Não é bife a moda de cavalo. Cavalo não traz moda, não faz moda. A expressão a cavalo, bife a cavalo, ela não pode ter crase, porque ela, de forma similar a essas locuções femininas, locuções adverbiais femininas, ela vai ser uma locução adverbial com um núcleo masculino, então não há crase nesses casos. Então, bife a cavalo, escrevi a lápis, o lápis, você não escreveu a moda do lápis. Então, observa a diferença. A moda de tem que estar muito explícito essa ideia do estilo, da moda de mesmo, a expressão implícita. Escrevi a lápis, é o modo como eu escrevi. Então, lápis é uma palavra masculina, não ao fenômeno da crase. Essa ampulhetinha que significa o prazo, né? Então, a palavra prazo é masculina, então vendas a prazo não vai ter crase. Esse outro símbolo aqui é dedo, foi escolhido a dedo. Essa expressão, essa locução a dedo, ela não pode ser craseada, porque dedo é uma palavra masculina. Então fica muito atento com isso aqui. Então são situações onde não há crase. Verbos no infinitivo. Ele se pôs a cantar. Não pode ter verbo, porque, melhor dizendo, não pode ter crase. Por quê? O verbo no infinitivo cantar não admite um artigo, então não há crase ali, é somente a preposição a cantar. Expressões repetidas também não há crase, por exemplo, frente a frente, lado a lado, passo a passo. Nenhuma dessas expressões aí vão ter crase, beleza? Ainda não vai ter crase, a crase é proibida na maior parte dos pronomes, mas fica muito atento às exceções. Então, em sua maioria, os pronomes não têm crase, mas nós temos algumas exceções que você tem que ficar muito esperto. São elas: alguns pronomes, por exemplo, demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, a qual. A gente até falou lá no início, né? São pronomes que podem ser craseados, podem ter uma contração com a preposição e sofrer esse fenômeno da crase, né? Também a expressão, quando a gente fala de pronomes, eu tenho os pronomes de tratamento, né? Dos pronomes de tratamento, a grande maioria não vai aceitar a crase, com algumas exceções. Senhora e senhorita já é sacramentado que não aceita, melhor dizendo, que aceitam a crase. Então, recapitulando, para não ficar confuso, os pronomes, em sua maioria, não aceitam crase. Quais exceções aceitam? Senhora e senhorita, no caso dos pronomes de tratamento.
Dona e madame, algumas gramáticas mais novas, mais atuais, trazem dona e madame como pronomes de tratamento que também aceitam a crase. Fica atento à gramática do Segala, que é uma das que a gente usa como referência também aqui, ela traz somente senhora e senhorita, mas é possível em determinados concursos, determinadas provas que você estiver fazendo, dependendo da referência, dona e madame já é considerado também pronomes de tratamento com exceção, onde caberia a crase, tá? Então fica muito atento a isso. Alguns pronomes que são indefinidos, outros pronomes demonstrativos, outros relativos, que eles vão ter exceções, vão ser exceções também em algumas situações específicas. Por exemplo, os pronomes as mesmas, as próprias e as certas. Via de regra, a maioria dos pronomes não vai aceitar crase, mas esses aqui, tanto quanto essa outra lista de baixo também, que são alguns indefinidos, né? As outras, as demais, as várias, as muitas, as poucas, eles vão aceitar a crase em uma situação onde eles funcionam quase que como um adjetivo. Olha só que interessante, ó. Assistir às mesmas cenas. Nessa situação, observa que esse mesmas eu poderia até abrir mão dele na frase. É como se ele funcionasse realmente como um qualificador mesmo das cenas. O núcleo aqui seria o substantivo cenas, e se eu tirasse esse pronome mesmas, eu ainda teria sentido na frase. Assistir às cenas. E observa aqui, se eu tiro esse pronome indefinido, eu teria ainda aqui eu teria a crase acontecendo, entendeu? Então, da mesma forma, no segundo exemplo, obedeci às outras normas. Então, o outras, que é um pronome indefinido, ele vai estar funcionando aqui como uma espécie de um adjetivo. Ele vai estar qualificando as normas. Quais normas são essas? Outras. E nesse caso, em específico, aceita um artigo antes do pronome indefinido. Dessa forma, como o verbo regente aqui, obedeci, assistir, eles pedem a preposição a, há essa possibilidade de contração e ocorrência da crase nesses casos específicos. Então aqui são casos para a gente ficar esperto e praticamente memorizar mesmo, né? Então são exceções. Via de regra, a maior parte dos pronomes pessoais, pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo, pronomes demonstrativos de forma geral, a maioria não vai aceitar o artigo antes dele, portanto não vai ocorrer o fenômeno da crase. Existem algumas situações onde a crase é facultativa, né? Via de regra, são os nomes próprios femininos, então nomes como Maria, Cecília, Letícia, nomes próprios femininos, vai ser facultativa a crase. Eu posso colocar ou não. Quando coloca a crase, dá uma ideia de maior proximidade. Quando é sem crase, dá uma ideia de um pouco de distanciamento desse substantivo feminino próprio ali. Beleza? Existe também a preposição até. A preposição até também é facultativa. Algumas gramáticas vão trazer que, para fins de clareza, para fins de não haver ambiguidade na frase, opta por colocar o artigo, portanto, haver a crase, de forma que essas gramáticas vão dizer que pode-se optar por colocar a crase, porém, ainda assim, trazem que é facultativo, beleza? Pronomes possessivos, aí a gente já tem que ficar bastante esperto. A maior parte das gramáticas atuais vão trazer que pronomes possessivos femininos vão ter a crase como facultativa. Porém, tem que ficar muito esperto, porque existe um caso onde o pronome possessivo feminino, ele substitui um substantivo.
Ou seja, ele é substantivado. Ele é um pronome, porém ele é substantivado e normalmente há uma elipse de algum termo ali da oração. Olha só esse caso aqui, ó. Refiro-me à sua casa e não à minha. Observa que nesse caso aqui, teve que haver a crase antes de minha. Por quê? Porque está implícita aqui a ideia de casa. Então, refiro-me à sua casa e não à minha casa. E isso faz com que seja obrigatório o uso da crase aqui, o emprego da crase nessa situação. Então, via de regra, antes de pronomes possessivos, como minha, sua, vai ser facultativo. Fica atento somente nesse caso aqui. Quem também estuda mais pela gramática do Segala, o Segala traz que o uso dos pronomes possessivos diante de expressões de parentesco, o Segala traz, eu estou até com ele aqui, ele traz que não vai haver crase, ele não traz como facultativo, ele opta por dizer que não vai ter crase em algumas situações como... pegar até um exemplo dele aqui, ó, recorri à minha mãe. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o minha, que é um pronome possessivo, porém, eu tenho aqui uma expressão de parentesco, mãe, pai, diante de nomes que referem-se a parentesco. O Segala traz a ideia de que aqui não seria... correto empregar a crase. Porém, isso é algo muito específico para quem está estudando pela gramática do Segala, beleza? De forma geral, considera-se esse pronome possessivo feminino como facultativo o uso da crase. Então, fica atento, beleza? E alguns casos especiais. Pelo que eu vi aqui, a gente vai passar mais na teoria do que na prática, né? Mas é importante, depois a gente faz vários vídeos da parte prática. Alguns casos especiais que eu separei aqui, que caem muito, vocês vão ver muito isso nas questões. Eu tenho nomes de lugares, os famosos topônimos, nomes de lugares específicos, que a gente usa aquela regrinha bem conhecida do vou a, volto de, crase para que, se eu vou a, volto da, crase a. E aí, entre os nomes, por exemplo, nome de lugares como Roma, se eu vou a Roma, eu volto... se eu vou a Roma e volto de Roma, esse a Roma, ele é sem crase. Agora, se eu vou a Roma e volto da Roma antiga, observa que Roma antiga agora teve que ter o da. Se eu vou a e volto da, crase a. Então, eu vou a craseado Roma antiga. Nesse caso, ainda é um exemplo mais interessante que eu peguei uma palavra que não, em regra, não usaria o artigo, mas como eu especifiquei a Roma antiga, ele passa a receber ali o artigo e, portanto, passa a ter o fenômeno da crase também. Então, lugares, você tem que fazer tem que usar dessa técnica para entender se aquele nome de lugar ali, via de regra, a maior parte das cidades, dos estados, dos países vão entrar nessa regrinha, que tem que fazer essa técnica, tem que usar desse vou a, volto da, vou a, volto de, para você conseguir entender se aquele nome específico ali aceita ou não o artigo. É bem peculiar de cada pronome, melhor dizendo, de cada substantivo próprio mesmo. Cada nome de cidade, ele vai ter ali suas especificidades, de forma que alguns vão aceitar o artigo e outros não. Para a gente não ter que ficar memorizando, a gente usa essa técnica, beleza? Bom, outras expressões, como a expressão casa. Casa, via de regra, não vai ter crase quando significa lar ou moradia, de forma ampla. Quando a expressão casa, o nome casa, tiver especificado, por exemplo, casa dos meus pais, é uma casa muito específica, não é de forma indeterminada, lar, moradia. Quando é especificado, há crase. Quando é de forma ampla, não há crase. A palavra terra também, ela, quando é o oposto de bordo, de mar, nesse contexto de navegação, de terra firme,
ele vai ser sem crase. Agora, quando a Terra, ela significa o planeta Terra, vai ter crase, ou quando ela também for especificada. Por exemplo, a terra de meus pais. Ela, nesse caso, também, por ser especificada, ela vai receber a crase. Quando não recebe crase, é quando é no sentido genérico de lar, moradia. Eu fiz bagunça, né? É terra, quando for no sentido de o contrário de bordo, ou seja, o contrário de em alto mar, nesse contexto de navegação. Então, terra, no sentido de planeta, ou terra dos meus pais, terra especificada, vai haver crase. Terra, contrário de bordo, não haverá crase, beleza? Bora lá. Distância, cara, a expressão a distância de, para todos os gramáticos, já vai ser uma expressão que tem crase sempre. Agora, quanto à expressão a distância, sem a preposição de, já tem aí algumas divergências, tem que ficar atento. Em regra, a distância não vai ser craseado. Essa expressão, a distância não vai ser craseado. Mas, de novo, o Segala traz que a distância, ele traz que ela é facultativa. Porém, gramáticos mais atualizados vão dizer que quando a palavra distância não estiver especificada, ela não vai utilizar crase. O que significa especificada? É trazer realmente um quantitativo ali da distância. A cidade está à distância de 2 quilômetros, a distância de 100 metros. Mesmo que essa distância seja aproximada, não seja tão específica, quando há esse numeral, quando há essa referência na frase, a regra geral é utilizar a distância de com crase, beleza? Enquanto que a expressão isolada, a distância, vai ser, via de regra, não craseada, sem o fenômeno da crase, sendo que Segala, por exemplo, alguns gramáticos, incluindo Segala, vai entender que ela é facultativa aqui nesse caso, beleza? Por último, não menos importante, nós temos as locuções que dão a ideia de meio ou instrumento. O principal exemplo que a gente tem aqui é ele escreveu a máquina. A máquina. Eita. Bom, seria escreveu com uma máquina de escrever nesse contexto. Essa expressão aqui, que delimita o meio pelo qual foi escrito ou o instrumento pelo qual foi escrito, os gramáticos vão trazer que essas locuções de meio e instrumento vão ser facultativos aqui o uso da crase ou não. Então, pode ser craseado a máquina ou pode ser sem crase a máquina. Só consultando aqui, para o Segala, por exemplo, ele traz exatamente isso que é opcional, a utilização. Via de regra, os outros gramáticos, se eu não estiver enganado, o Bechara vai falar que digamos, interessante, né? É aconselhável utilizar a crase para fim de clareza, para demonstrar que aquilo ali foi a forma com que foi escrita, foi o meio, melhor dizendo, o meio pelo qual foi escrito. Mas a maioria deles vão trazer como consenso que é facultativo nesse caso aqui, beleza? E bora de questão, foi mais de 20 minutos aqui de explicação, mas bora lá para as questões desses temas aqui que nós estamos tratando, beleza? Então, bora para a plataforma aqui de questões StudyCards. Eu vou dividir esse vídeo, então vai ter mais vídeos. Nos demais vídeos, a gente vai focar mais aí na parte prática de resolução de questões, beleza? Bora de água. Tem um café aqui também. Bora de café. E vamos lá, vamos fazer uma bateria de questões e depois a gente foca em fazer somente exercícios desse tema, beleza? Bom, basicamente na plataforma StudyCards vocês vão ver que as questões aqui elas estão em forma mais sintética, é como se fosse realmente
um cartãozinho, onde você tem à frente do cartão uma pergunta e ao verso dele uma resposta. E o principal recurso que a gente tem aqui na plataforma é essa opção de rever. Essa opção de rever ela é totalmente personalizada para você. Então, quando você faz uma questão aqui e marca ela como fácil, médio, difícil, super difícil ou não rever mais, o sistema vai pegar essa questão e distribuir ela, alocar ela ali no seu mecanismo de revisão de forma automática e personalizado para você. Então, uma questão que você achar super difícil, ela já vai vir para você fazer no mesmo dia. Uma questão que você acha médio, por exemplo, ela vai vir para você fazer a cada 15 dias. Uma questão que você achou fácil vai vir para você fazer a cada 25, 30 dias. Então, essa é a dinâmica da plataforma. Você vai ver o tanto que é interessante aqui. E bora de questão. Complete a frase com o A sem crase ou A craseado. O passeio será a cavalo. Então, aqui o que a gente tem que observar? Aqui está falando da forma, né, que vai ser o passeio. E cavalo, lembre-se, é uma palavra masculina, o cavalo. Então, a expressão a cavalo, a locução, ela não aceita crase, beleza? Bora ver a resposta. Então, ó, aqui eu tenho que usar somente o A sem crase, beleza? Não se usa crase antes de palavras masculinas. Cavalo é um substantivo masculino. Só para vocês entenderem a dinâmica aqui, ó, se eu marcasse como super difícil, agora eu vou marcar uma das opções. Quando eu clico aqui em selecionar a opção, ele traz super difícil, difícil, médio, fácil ou não rever mais. Para vocês não aparece aí, mas para mim aqui na tela e para quem adquire no celular ou no computador, aparece todas as opções para marcar. Se eu marcar aqui como super difícil, ó, veja que tem 0 para rever. Se eu marcar como super difícil, salvar a avaliação, o sistema já pula para a próxima questão e já trouxe uma questão para rever. Qual que é? É essa que a gente achou super difícil. Qual que é a proposta? Aquilo que a gente acha muito difícil, é bom a gente revisar no mesmo dia. É uma forma de você reativar aquele conteúdo ali na sua memória, beleza? Mas eu vou tirar ela daqui, porque como ela é fácil para mim, eu vou colocar aqui na opção fácil, beleza? O que significa essa opção aqui, ó? Não rever mais. Quando a questão é tão fácil que se tornou obsoleta para você. Para mim seria um caso. Essa expressão a cavalo, eu já fiz tantas questões dela que eu já sei que ela não recebe crase, em nenhuma hipótese. Então eu poderia marcar como não rever mais. Mas para fins didáticos aqui eu vou marcar somente como fácil. Mas quem está usando a plataforma aí pode já marcar a opção não rever mais, beleza? Salvei a avaliação. Ele mostrou que todas foram respondidas do banco de rever, tá? Aí é só clicar aqui em card que a gente já cai nas questões. Ainda falta 99% para a gente concluir aqui essas questões de crase. Lembrando que aqui eu selecionei, eu filtrei. Você também pode filtrar aí na sua plataforma só um tema específico para trabalhar. Eu filtrei somente a crase. Bora lá. Complete a lacuna com a opção correta. A craseado ou A sem crase. Dirijo-me à senhora Josefa. Para quem passou pelo vídeo, pela parte aí da teoria, dirijo-me, quem se dirige a alguém ou a algum lugar. Aqui no caso, senhora Josefa, senhora, é um pronome de tratamento, porém ele é um pronome que é uma exceção. Via de regra, todos os pronomes, a maioria, né, melhor dizendo, a maioria dos pronomes não vai aceitar o fenômeno da crase antes deles, por não aceitarem o artigo, mas senhora e senhorita são exceções sacramentadas dessa regra, beleza? Então aqui, acraseado, beleza? Acraseado. Senhora, senhorita, madame admitem artigo. Lembra que para alguns gramáticos, dona e madame, eles não abordam como exceções e, enfim, nesse caso aqui, senhora, realmente há a crase. Fechou? Vamos marcar como fácil e bora para a próxima. Bom, complete a frase com A craseada ou A sem crase. Viajaremos a Curitiba nas férias. Aí aqui a gente usa aquela técnica. Se eu vou a Curitiba, eu volto da Curitiba ou de Curitiba? Eu volto de Curitiba, ou seja, de não está
havendo ali a preposição de mais a. Se fosse da Curitiba, haveria essa contração. Haveria ali a junção da preposição de mais o artigo a. Como eu vou a Curitiba e volto de Curitiba, Curitiba não aceita crase, não aceita o artigo, portanto não haverá a crase. Tem uma outra situação quando ela está especificada, aqui ela não está especificada, é a Curitiba mesmo. Então, viajaremos a Curitiba sem crase. Vamos ver se eu estou certo? Estou certíssimo. Não há crase antes de nomes de cidades que não admitem o artigo A. Dica, quem vem de Curitiba vai a Curitiba sem crase. Fechou? Fácil, bora para a próxima. Complete a frase com a craseada ou a sem crase. Ele se referia à sua desgraça, não à minha. Olha só. Ele quer que completa, e aqui eu tenho 2 lugares para completar. Ele se referia à sua desgraça. Antes de pronomes possessivos, em regra, é facultativo o uso da crase. A regra é que é facultativo. Beleza? Então aqui, ó, ele se referia à sua desgraça. Então aqui eu posso ter ou a sem crase ou a craseado. Porém, aqui ele se referia à sua desgraça, não à minha, não à minha. Aqui, a expressão a minha, ele teve de forma oculta ali a repetição do termo desgraça. Então, ele acaba se tornando um pronome relativo, né? Ele tá sendo relativo a um termo que já foi citado anteriormente. Nesse caso, a regra é clara, onde não é facultativo, aqui é obrigatório. Então, esse primeiro A pode ser com crase ou sem crase, esse segundo A é obrigatório ser craseado. Bora ver? Então, aqui no caso, ele até trouxe, ó, a questão, inclusive, trouxe somente da segunda análise, ele não falou da primeira. Cabe até uma correção aqui. Bom, mas a resposta é acraseado. No segundo caso, ocorre a crase, pois a palavra desgraça está subentendida, não a minha desgraça, como eu fiz a explicação. O possessivo minha está substantivado. Esse pronome possessivo minha, ele não está agindo só como um pronome, ele está agindo como um pronome possessivo substantivado, tá? Lembrando que nesse caso aqui, na primeira parte da questão, ela poderia ter a crase ou não, devido ao pronome possessivo sua ser facultativo o uso da crase. Para mim, por enquanto, foi fácil. Bora para a próxima. Bom, complete a frase com a qual, com ou sem crase. Esta é a vida a qual aspiramos. E aí? Tem crase ou não tem? Bom, nesse caso aqui, a crase, ela é obrigatória por causa do seguinte: quem aspira, aspira a alguma coisa. E no caso, esse aspirar a alguma coisa, essa preposição necessária, ela não está aqui na composição da frase. Então, nós vamos ter que colocar ela aqui no a qual, beleza? A questão que trouxe resposta a que, ela pode ter dado algum bug lá no sistema, porque ó, a resposta a que, o verbo aspirar, no sentido de desejar, pede a preposição a. O pronome relativo é que, portanto, não há crase. Se fosse o pronome que, não haveria crase. Só que aqui a questão trouxe o pronome a qual. Ele trouxe o relativo a qual. Então, nesse caso aqui, haveria crase. Eu vou até marcar aqui vou marcar como super difícil, só para depois a gente revisar essa questão do sistema. Mas essa questão aqui está equivocada, beleza? Muitas vezes a gente extrai questões de provas e às vezes a prova teve algum recurso que derrubou a questão, aqui está equivocada. Não é que está equivocada, é porque, na verdade, se fosse usar o que, realmente, antes do pronome que, não há crase, não há essa hipótese. Antes de que, antes de cuja, não há crase. Agora, antes do pronome a qual ou o qual,
o qual, a qual, e nesses casos aqui, né, com ou sem crase, ele vai ser passível de colocar a crase, sim, ele é possível, é uma das hipóteses, beleza? Então aqui, esse a que é a preposição a mais o pronome que. Se fosse utilizar aqui a qual, ele teria que ter a crase nesse caso, beleza? Eu vou marcar como super difícil para a gente revisar essa questão na plataforma.